Agora, falando sobre diabetes mellitus tipo 2. A gente tem apenas um estudo pivotal voltado para a população com diabetes tipo 1, todos os outros para pacientes com diabetes tipo 2. Então, nós temos muitos dados de eficácia e segurança nessa população, certo? Certo. Aí, assim, para ninguém também ficar falando, tem 5 para DM2, só tem 1 para DM1. Assim, a gente tem que entender que no contexto de DM2, a gente vai ter cenários diferentes para usar a insulina Icodec, né? A gente vai ter um paciente com diabetes tipo 2 que não usava a insulina e vai começar uma insulinização e que às vezes a gente insuliniza só com basal, a famosa bedtime lá, que a gente usa só uma dose diária. Paciente virgem de insulina. Isso, nunca usou insulina na vida, você vai começar o tratamento. Então, esse perfil tem no DM2, não tem no DM1. O DM1 a gente tem só transição. O paciente já em tratamento basal bolus vai transicionar. Então, esse é um tipo de perfil. Um segundo tipo de perfil é aquele paciente que já usa insulina basal, então um paciente que está usando hipoglicemiantes orais ou está usando GLP-1 e está usando uma dose de basal ou 2 doses de basal, só insulina basal sem insulina rápida. Também tem estudos com esse perfil de paciente. E o terceiro perfil de paciente é aquele paciente que já usa basal bolus. Então um paciente que já está usando basal bolus com DM2 e que transicionou da sua basal para Icodeca. Então assim, a gente tem 3 perfis de paciente, tá? Os 5 estudos depois a gente vai explicar um por um. Mas aí o ONWARDS 1, na numeração inicial dele, ele pegou pacientes que tinham diabetes tipo 2 e ele usou como comparador a glargina, que é uma insulina basal, boa, ninguém está falando aqui que não é boa, mas que não é a Degludec, foi a glargina. Então ele comparou com glargina, tá? No ONWARDS 3, ele usou como comparador a Degludec, no mesmo perfil do paciente sem insulinização prévia. Estou começando insulina, ele está iniciando, só que em um estudo ele comparou com glargina, no outro estudo ele comparou com Degludec. Pronto. Nesses 2 estudos, de paciente virgem de insulina e que vai começar a insulinização, ela teve vantagem em relação a controle glicêmico, inclusive contra a Degludec, né? Se foi superior inicialmente em relação a controle. Como eu já falei antes, a superioridade mínima ali 0,1, 0,2, né? Aquela superioridade, né? Era um paciente que tinha ali uma basal de glicada em torno de 8, 8,5. Já não era altíssima também, né? Estava fora de meta, com certeza. E o uso facilitou essa chegada. E ele tem um desfecho bem interessante, que é uma glicada abaixo de 7 sem hipoglicemia. Eu acho que é o cenário ideal. E aí, nesse desfecho, numericamente, a Icodeca levou vantagem em relação às outras 2 basais, em atingir uma hemoglobina glicada abaixo de 7, sem episódio de hipoglicemia. Então, assim, o fundamental que a gente quer para o paciente é isso aí, né? Então, um paciente virgem em tratamento, ela foi superior às 2 basais que você já tem. O mesmo aconteceu quando é aquele paciente que já usava basal. Tá? No ONWARDS 2, ele pegou aqueles pacientes que já usavam basal e comparou com Degludec, comparou com o padrão ouro, vamos dizer assim, que já existia. Então, o paciente já estava usando alguma basal, poderia ser NPH, poderia ser glargina, poderia ser Degludec, e ele randomizou para Icodeca ou Degludec. De novo, teve vantagem. Melhor controle glicêmico, ali minimamente dentro daquele limite, e também melhor naquele desfecho de hemoglobina glicada abaixo de 7, sem episódios de hipoglicemia. Tá? Em todos esses estudos, numericamente falando, quando a gente vai olhar lá o gráficozinho, tem mais episódio de hipoglicemia no grupo Icodeca. E aí a hipoglicemia entra tudo. A gente tem que pensar o quê? Se eu estou usando uma insulina diária e o paciente faz episódio de hipoglicemia, eu ajusto aquela dose de um dia para o outro. Se eu estou usando insulina semanal, eu já dei e vai ficar a semana toda. Né? Então, assim, tem esse dado aí da história. A maioria de todos os episódios de hipoglicemia, sendo em todos os estudos ONWARDS, foi nos primeiros 3 dias de administração, tem uma tendência de melhora, ali, de queda um pouco. Então, teria essa possibilidade de que na próxima dose você vai escalonar, e aí depois vai falar sobre escalonamento de dose. Mas o número é muito baixo. Se você botar por 100 pacientes por ano, não chega a um episódio de hipoglicemia. Então, assim, dá mais hipoglicemia em um do que em outro. Assim, no P não dá significância e o número é tão baixo que, assim, clinicamente pode ser desprezível. Quando a gente falou no estudo do DM1, os números são um pouco maiores em relação a esse número de episódio de hipoglicemia, que é um paciente que está mais suscetível. Mas no DM2, o número é muito, muito, muito pequeno. Então a gente pode quase que encher a boca para dizer, não vai ter hipoglicemia, porque o número é muito baixo. Tá? Então foi seguro.
No estudo do Basal Bolos, aí sim a gente teve, foi equiparável contra a degludeca, não deu melhor controle glicêmico e também não deu mais hipoglicemia. Talvez um paciente que pudesse ter mais. Talvez ele não intensificou tanto para não dar superioridade no controle e acabou também não dando hipoglicemia. Então talvez dá uma certa mensagem de que se você ajustar a mão ali, não ir com tanta sede ao pote, né? A gente sabe que controle glicêmico é importante, mas é importante no longo prazo, né? Você não precisa controlar seu paciente em um mês. Você pode esperar um pouquinho, né? Vai com calma na dose, fazendo a titulação mais lenta, talvez a gente resolva essa questão, que se é que existe a questão, né? Em relação a essas questões dos episódios de hipoglicemia. O ONWARD 5 é um estudo bem interessante, porque ele usou um aplicativo para lembrar o paciente de que estava no dia de administrar a dose e para fazer a titulação da dose pelo aplicativo. Legal. Então, assim, que é um perfil bem interessante que vai caber com essas basagens muito estáveis, né? Um negócio que você vai ajustar uma vez por semana e às vezes você pode esquecer da dose, pular o dia. Então, ele teria esse reminder aí e você colocaria ali as informações das glicemias, até ter uma combinação de já entrar automaticamente as medidas, e aí ele faria o ajuste da dose. Olha, você vai aumentar 20, você vai diminuir 20, você vai manter a dose. Então ele já titulava a dose pelo aplicativo. E aí também foi superior à degludeca nesse contexto com o app para fazer a titulação de dose. Bem interessante em relação a isso.